As Crônicas de Edim, O Voo dos Exilados, capítulo 3. O Natal foi triste, é claro. Naquela manhã, Pedro e Júlia acordaram e encontraram um novo tapete de neve cobrindo a casa, as árvores, o quintal, e ambos sentiram o tilintar familiar de expectativa que vem numa manhã como essa. Mas não durou muito. Eles desceram e encontraram o pai, a madrasta, Bertrand e Luísa, todos sentados tomando chocolate quente e rindo juntos como uma verdadeira família, Júlia pensou. As duas crianças já tinham escolhido os presentes que queriam abrir primeiro. Luísa ganhou uma casa de boneca e Bertrand uma nova vara de pescar e uma caixa com todo o equipamento, inclusive a isca. Para que possamos pescar juntos na primavera, o comandante disse. Júlia ganhou um vestido que ela acreditava ter sido de Luísa, julgando pelo sorriso forçado, e um pingente de sua avó. Ele era trabalhado em uma pedra verde e na forma de uma estrela com 6 pontas compridas. Ele estava numa corrente de ouro e com ele veio um bilhete. Eu encontrei isto perto do laguinho, Júlia querida. Não tenho ideia de onde veio, mas é algo que parece combinar com você. Um pingente muito fora do comum, mas espero que você goste. Muito amor e um Feliz Natal. Júlia segurou o pingente na palma quente da mão. Algo parecia familiar nele, algo que não sabia exatamente o que era. Ela colocou a corrente em volta do pescoço e tocou o pingente por dentro da gola da camisola. A pedra estava fria em sua pele. Pedro ganhou do pai uma caixa de veludo usada. Ela abria com uma dobradiça e dentro tinha uma bússola embaçada velha. Essa bússola já passou por muitos temporais comigo, disse o comandante. Eu espero que ela sirva para você refletir sobre como orientar bem o curso da sua vida. A madrasta o interrompeu concordando. Seu pai está certo. Você precisa de direção. Pedro olhou para o pai, olhou para a bússola e depois olhou para a nova vara de pescar de Bertrand. Obrigado, pai. Ele disse e jogou a caixa no bolso do roupão, tentando esquecer aquele episódio. Depois de abrirem os presentes, as crianças subiram para trocar de roupa para o almoço de Natal. Júlia tirou o colar e colocou o vestido novo, se virando na frente do espelho para ver como tinha ficado. Ele não serviu bem, muito grande na cintura e muito apertado nos ombros. Definitivamente tinha sido de Luísa, mas seu pai sorriu e quando a viu disse, aí está a minha menina. Essa era a primeira vez que ele dizia isso desde que tinha se casado de novo e ela foi ao seu encontro para ganhar um abraço. Ele a segurou firme e bem perto, e ela respirou o aroma familiar de tabaco e do pós-barba. O senhor. Ela fez uma pausa, não querendo estragar o momento. O senhor sente saudades da mamãe? Ela escutou o pai respirar. Uma vez, 2 vezes, 3 vezes. Claro que sim. Sinto falta dela todos os dias. Júlia apertou os braços em volta da cintura dele, pressionando as bochechas nos botões de sua camisa. Eu também, ela disse. Mas agora você tem Luísa para brincar com você, querida, e somos uma família completa novamente. Júlia se enrijeceu e se afastou de seu pai. E esse é o melhor presente de Natal, você não acha? Ela forçou um sorriso. Sim, papai. O melhor que poderia ser. O comandante deu uma tapinha no seu ombro. Vá lá, querida, e avise a cozinheira que estaremos prontos logo. Pudim de ameixa, Júlia, não é bom? Muito bom, papai. Não era bom. Pedro estava de mau humor e sentou com tristeza à mesa, pegando um pedaço do assado e amassando algumas ervilhas com o garfo. Júlia estava quieta porque Pedro estava quieto. E Bertrand, o horrendo Bertrand, preencheu o silêncio com uma longa história de como ele tinha conseguido que o menino da escola se desse mal. Ele estava assoando o nariz no banheiro durante a aula de ciências, Bertrand disse. E eu falei para o professor Ronaldo que ele estava lá. E vocês deveriam ter visto como ele saiu. Ele estava todo vermelho e se debulhando em lágrimas. E ele apanhou por ter cabulado a aula.
Que falta de espírito esportivo, Pedro disse. E a mesa ficou em silêncio. Júlia apertava o punho em volta da faca. Suas juntas já estavam brancas. Rapazes, disse o comandante, tomando um longo gole de vinho. Quem não sabe o significado de agir corretamente não deveria estar dando lição de moral. Seus olhos se moveram do vinho no fundo do copo para o rosto pálido de seu filho. Peça desculpas, Pedro. Pedro empurrou a cadeira para longe da mesa. Ficou em pé, pegou seu copo de água e jogou a água diretamente no rosto gordo de Bertrand. Algumas horas mais tarde, Júlia bateu mais uma vez à porta do quarto de Pedro. Depois de várias batidas na porta, ainda não tinha resposta. Sou eu, ela disse na porta. Eu trouxe algumas coisas da cozinha. Ela ouviu um resmungo do outro lado da porta e achou que era suficiente como permissão para entrar. Pedro estava em pé ao lado da cama, colocando uma trouxa de roupa dentro de um saco. Ele estava de chapéu e de botas, e seu casaco de inverno estava desabotoado em cima dos ombros. Um cachecol e um par de luvas, luvas de couro, provavelmente de Bertrand, estavam ao lado do saco. Júlia entendeu tudo com apenas um olhar. Para onde você vai? Ela perguntou. Embora, disse Pedro. Para Oxford, talvez. O vovô e a vovó vão me entender. Júlia colocou o prato com o sanduíche que havia trazido da cozinha em cima da cômoda de Pedro. Ela pensou por um instante. Posso ir com você? Claro que não. Você me atrasaria. Pedro dobrou seu suéter azul marinho de modo desajeitado e enfiou no saco, empurrando as coisas para fazer espaço. Eu não, disse Júlia. Você acha que quero ficar aqui mais um minuto? Eles são tão terríveis comigo, especialmente desde que pensam que você tentou afogar o Bertrand. Deixe-me ir, Pedro. Ele sacudiu a cabeça e acabou de arrumar as coisas, mas Júlia agarrou seu casaco, virou para que ele olhasse para ela. Eu vou. Eu encontro você lá atrás daqui a 10 minutos. Dê-me só 10 minutos, está bem? Pedro começou a falar e parou sua boca aberta. Ele acenou em direção ao sanduíche que ela deixara em cima da cômoda. Não se esqueça de embrulhar. Podemos ficar com fome no caminho. 12 minutos mais tarde. Foram 2 minutos a mais para embrulhar os sanduíches, Júlia disse. Eles se encontraram na porta dos fundos. Júlia estava toda agasalhada em várias camadas de cachecóis e tinha seus patins de gelo amarrados pelos cadarços na sua sacola. Patins, disse Pedro. Para o lago em Oxford, disse Júlia. Ah, disse Pedro, e saíram. Tiveram que atravessar um longo trecho de gramado antes de chegarem às árvores na rua, e Júlia andou desejando que ninguém resolvesse olhar pela janela, na hora que eles estivessem fugindo. Nisso ela não teve tanta sorte, mas ainda demoraria alguns minutos até que ela descobrisse. Pedro estava com sua bússola e insistia que o caminho mais curto até a estação de trem era, de fato, pelo bosque. Eu não me importo, Júlia disse. Vamos nos perder se não formos pela estrada. Você se lembra como foi difícil encontrar o caminho naquelas florestas de Eidin? Devemos ter nos perdido mais de 100 vezes. Mas seremos vistos se formos pela estrada, disse Pedro. Venha, norte pelo nordeste. Ele mergulhou na mata e Júlia não teve escolha senão seguir. Logo ficou evidente que eles deveriam ter saído algumas horas antes, se quisessem ir mesmo embora, porque a noite estava começando a aparecer no céu e os galhos das árvores acima deles estavam começando a fazer longas sombras por cima da neve. Eles andaram rapidamente, não falando muito. Pedro olhava a bússola de tempos em tempos, às vezes mudando um pouco de direção para ficar perfeitamente no caminho. E Júlia o seguia, pisando nas pegadas dele que eram maiores. Não fazia 10 minutos que tinham chegado ao bosque, mas parecia muito mais na verdade, quando chegaram a um riacho. O riacho estava cheio com o gelo derretido e a chuva do temporal, e correndo mais depressa do que eles tinham visto no verão. Pedro parou, sem ter certeza como continuar, e verificou sua bússola novamente. Não havia como pular o riacho agora. Ah, francamente, disse Júlia,
Você sabe que nunca vamos conseguir atravessá-lo assim. Se estivesse pelo menos um pouco mais frio, eu suponho que você poderia muito bem atravessar com seus patins, disse Pedro imediatamente. Eu não acho que ficará mais estreito se nós o seguirmos. Não, ficará pior mais à frente. Este é o único lugar que poderemos pular. Você não se lembra? Nós costumávamos fazer isso quando éramos crianças. Pedro virou a bússola para um lado, quem sabe esperando que contasse uma história diferente. Então eu suponho que voltaremos para a estrada. Não, nós seremos vistos, eu já disse. Júlia colocou a mão na cintura e levantou o queixo de uma maneira que condizia com a escolhida de Eidin, e Pedro talvez tivesse cedido se tivesse tido a oportunidade. De fato, ele já tinha aberto a boca para dizer: Está bem, faça da sua maneira. Mas outra voz, uma voz fina e nasal, falou primeiro. Desobedientes! Desobedientes, tentando fugir! Esperem até que o pai de vocês saiba disso. Era Luísa, em pé um pouco atrás deles e meio escondida nas árvores. O coração de Pedro foi parar no estômago. Ela estragaria tudo. Tudo. Vá embora, Luísa, disse Júlia severamente, seu queixo pontudo ainda erguido. Não queremos você aqui. Volte para casa e vá tagarelar sobre nós como a garota desagradável que você é. E se eu contar a eles, vão saber exatamente onde encontrar vocês, provocou Luísa. Pedro e Júlia olharam para baixo. Ela estava certa. Suas pegadas na neve eram tão claras como o dia, para quem quisesse segui-las. Luísa colocou as mãos para trás e começou a cantar com os lábios fechados. Ela sempre cantava assim, pensou Júlia. Da próxima vez, disse Pedro à sua irmã, lembre-me de fugir no verão. E, lembrando-se da força que veio aos seus dedos quando ele segurou o arco e a flecha e enfrentou os tenebrosos lordes de Eidin, Pedro se ajoelhou, pegou um punhado de neve, fez uma bola e jogou em Luísa. Ela gritou e levantou as mãos, mas não com a rapidez que deveria, e a bola bateu no seu nariz. Pedro deu risada e lançou mais uma, até que Luísa começou a correr. E ele não pôde ser culpado pelo fato de ela ter perdido o rumo e corrido em direção ao riacho e não de volta para a direção em que tinha vindo. A água proveniente do degelo é supergelada e Luísa gritou ao cair. Júlia também começou a gritar e ambos correram para ajudá-la. Mas ao correrem para a água perceberam que não estavam na margem do riacho, mas na extremidade de um abismo gelado, e antes que pudessem gritar, os dois caíram.